Fala, amigos vascaínos, estamos aqui com mais um Vasco TV, sucesso no esporte interativo, sucesso no YouTube, Orkut, todas essas redes sociais aí maravilhosas do nosso clube. Hoje, você que já brincou de alguns jogos de internet para montar time, fazer aquela brincadeira toda, hoje a gente está com uma pessoa aqui que faz exatamente isso, uma função maravilhosa hoje em dia no nosso clube, já que ele se profissionalizou nessa área e está com investimento, está com um futuro muito interessante aí pra gente. Ele prometeu que só viria aqui no nosso programa, quando ele foi procurado, que só viria depois do título. Então, agora que está com o título na gaveta, o nosso querido Rodrigo Caetano. Prazer te ter aqui, meu garoto, tudo bom? Obrigado vocês pelo convite. Até o aceitar o convite se devia ao fato de que tínhamos, naquele momento aí, inúmeras prioridades, né, em relação justamente a tentar fazer com que o Vasco retomasse esse caminho dos títulos. Agora, a gente já viu o momento que você chegou, na verdade, você encontrou um Vasco completamente sem rumo, estraçalhado, né, com alguns jogadores até marcados pelo descenso. Então, desde esse período, quando você chegou, o que você tinha em mente quando você chegou aqui no Vasco, já que você encontrou, acho que o pior quadro da história do clube, né, de tão caótico? Na verdade, em janeiro de 2009, certamente foi um marco, porque quando eu recebi o convite para vir para o Vasco e realmente o desafio de trabalhar numa grande marca, num clube aí que está entre as 3 maiores torcidas do Brasil, realmente foi o motivo, né, que me fez decidir vir para o Rio de Janeiro e encarar esse desafio. Mas realmente eu não imaginava esse quadro. É claro que em 2005, quando eu tive também a mesma experiência no Grêmio, né, de ter passado também por uma segunda divisão, o clube na época, lá do Sul, se encontrava numa situação um pouco melhor em comparando ao Vasco. Realmente momentos difíceis, mas tivemos principalmente autonomia para tocar um projeto, que naquele momento não tinha outra hipótese senão o retorno para a Série A, e o retorno tinha que vir através do título. E encontramos no Vasco muitas dificuldades, mas também muitas pessoas, né, engajadas nesse processo, né, de retorno, abdicando muitas vezes até mesmo de seus objetivos pessoais em prol de um objetivo do clube. A comissão técnica da época, né, do caso do Dorival Júnior, foi fundamental para que isso se tornasse possível. E os próprios funcionários, porque realmente foi um ano muito difícil e os funcionários do clube aqui tiveram um papel fundamental, porque realmente épocas aí que a situação financeira era caótica e o desafio foi gigante para todos nós. Inclusive para os atletas que na época, muitos que foram convidados, negaram o convite, principalmente por saber, né, do momento do Vasco. Mas aqueles que aqui estiveram, eu também acho que deverão ser lembrados para sempre, porque foram realmente atletas, realmente na acepção da palavra, porque ajudaram muito o clube naquela caminhada para a Série B. E aí depois, 2010 foi um ano de transição, que viabilizou aí 2011 essa retomada dos grandes títulos. Finalmente, o trabalho sendo coroado aí maravilhosamente bem, né? Primeiro, digamos assim, o primeiro projeto ele se encerrou, é óbvio que com o retorno para a Série A. Após isso, já vislumbramos coisas maiores para o clube, que era realmente preparar um terreno que viabilizasse um título nacional. E esse título veio agora em 2011, realmente para coroar um ciclo que se iniciou lá em janeiro de 2009. Eu espero que agora esse novo ciclo que se abre possa talvez viabilizar aí o Vasco para o retorno aos títulos internacionais. Isso é bem mais difícil, é um desafio bem maior e ele requer aí, eu acho que um trabalho árduo de todos os setores do clube para que possibilite realmente o desejo que não é só nosso, eu sei que é do torcedor também. São Januário recebeu uma visita abençoada nessa semana. Ex-massagista do Vasco, Pai Santana foi ao clube para receber a homenagem de ter sua mão pintada no muro da colina histórica, como parte da campanha Camisas Negras, uma lembrança ao time que ficou conhecido pela luta contra o racismo em 1923.
Com muita alegria, Pai Santana entrou no gramado de São Januário e foi recebido com muito carinho pelos torcedores e por todo o elenco vascaíno. Um dos jogadores que mais se emocionou com a presença do eterno amuleto foi Juninho, que falou da emoção de estar ao lado de uma das pessoas mais especiais da história do clube. Cheguei garoto no Vasco e Santana já era uma figura super importante no clube. Para mim era uma coisa, era tudo novo na época e todo mundo contava a história. E a gente tinha aquele receio assim de se chegar pelo respeito, né? Mas com o tempo ele deixava todo mundo à vontade. E acabou que tudo se inverteu depois, que a gente brincava muito com ele, a gente entrava no quarto e mexia, brincava, atrapalhava ele na hora das massagens. Ele tinha uns aparelhos lá para fazer massagem bem legais. Legal, né? O Santana ele tá junto com o Vasco e de várias e várias gerações. Eu acho que isso é bem interessante. Ele conheceu vários jogadores, inclusive nosso presidente, como jogador. E reencontrá-lo para mim também foi bem emocionante. Espero que ele possa voltar aqui para me ver jogar ainda pelo Vasco muitas vezes. Tenho certeza que isso vai acontecer. E o massagista Carlão, que por muito tempo trabalhou e aprendeu com o Pai Santana, ressaltou a importância dele para a profissão no futebol brasileiro. Percursor da massagem, se hoje existe essa profissão de massagista, agradeço Santana. Moralizou a nossa classe e hoje existe um reconhecimento nacional, agradeço a ele. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, aproveitou para relembrar uma das histórias mais curiosas da vida de Pai Santana, que ficou conhecido por ajudar o time vascaíno em algumas situações com os seus famosos milagres. O Santana sempre teve essa coisa, né? Tá aí jogo Vasco e Atlético lá no Mineirão e tal, não sei o quê. Pô, ele soltou 3 galinhas na Angola dentro do estádio, porque preto e branco ali na Angola e tal. E colocou um ovo também, um ovo grande, pô, no campo. Não era nem de galinha, um ovo grande. E o Pérez, que era o nosso jogador, passou, pisou no ovo, escorregou, machucou, sentiu a contusão. Mas a saída do Pérez, entrou outro cara, fez o gol, né, Santana? Deu certo. Entrou Ademir, deu certo. Vascaíno de coração, nosso ídolo está de volta! O Juninho Pernambucano voltou e já declarou seu amor pelo Vascão. Ele já mostrou que é apaixonado pelo nosso time. E você, quer dar o seu apoio ao Vasco, receber muitas vantagens e ainda ver o jogo de estreia do Reizinho da Colina? Então peça já o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Com ele você paga suas compras em até 40 dias. Financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior. Parcela suas compras e faturas em até 12 vezes. Concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade ainda é revertida para o seu time de coração. Então faça suas compras, assista a volta do Reizinho da Colina e ajude o Vascão. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça já o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. A gente sabe que o Rodrigo Caetano exercia uma função um pouco diferente antes de chegar ao Vasco. O que você acha, na verdade, que os diretores da época viram no seu trabalho que poderia encaixar bem para o que o Vasco precisava naquele momento, já que era o momento mais difícil da história do clube? Não, eu vejo como um novo modelo de gestão, né? Tanto o nosso presidente, o Roberto, como o Mandarino, nosso vice-presidente de futebol, tinham em mente já isso, né? Da questão da profissionalização do departamento de futebol. Porque muitos clubes discursam muito isso, mas poucos praticam. E não é fácil, no momento de adversidade, no momento que os resultados não vêm, você manter o foco, você manter, digamos, a filosofia de trabalho. E isso foi fundamental para que chegássemos, né, no momento que chegamos. E agora a gente sabe que após o título, da mesma forma que o reconhecimento vem, sem sombra de dúvidas, a cobrança e a exigência ela torna-se maior ainda. E eu tenho certeza que se nós não nos desviarmos do nosso foco, daquilo que já foi feito até o momento, nós temos boas possibilidades. É claro que prometer títulos jamais, mas nós temos boas chances de caminharmos aí em passos largos para melhorar ainda mais essa profissionalização aqui do clube. Não, maravilha. E a gente viu além da festa lindíssima
no aeroporto, no caminho até São Januário, aquela demonstração toda de arrepiar da torcida. A gente viu os jogadores muito eufóricos, finalmente tendo um reconhecimento que parece que foi o resgate da confiança, não só de cada jogador, mas também da torcida que estava traumatizada, com aquela história já de tantos anos, nessa fila de espera que era incômoda realmente para a torcida. Não tenha dúvida. Imagine você, imagine todo torcedor, cada jogo do Vasco, após o nosso retorno para a Série A, se carregava, né, esse longo jejum de títulos. Então, era algo muito difícil. E esses atletas, não tem como você desvincular isso, né? Todos nós somos seres humanos e não tem como nós não entendermos essa necessidade aí do torcedor e do clube. E eu tenho certeza absoluta e uma esperança muito grande de que tenhamos aí num futuro breve aí até mesmo uma condição até de elevar o nosso nível de apresentação justamente por esse fato, né? Porque aquele momento que os atletas tiveram de extravasar, eles não extravasaram somente uma alegria, mas poderem, eles, atletas, terem sido aí os protagonistas de encerrar um jejum que era incômodo para torcedor, para o clube, para toda a direção. Não resta a menor dúvida disso. E agora, a gente viu, inclusive, alguns veículos da imprensa sempre parece que favorecem um ou outro clube, principalmente aqui no Rio, a gente percebe muito isso. Os espaços não são iguais e alguns jornais até usaram de sarcasmo com algumas manchetes e tudo. Qual a importância dessa transparência da imprensa e, ao mesmo tempo, esse canal da Vasco TV que se abre agora, aproximando muito mais o cotidiano do jogador com a torcida, que muitas vezes, até eu, como torcedor, eu não tinha ideia desse dia a dia. Eu não imaginava que você, por exemplo, ficava lá na beira do campo, conversando, ia, falava, daqui a pouco vinha o treinamento e você está em todos os lugares. A gente vê o Rodrigo Caetano bem presente. Qual a importância desse quadro? Não, é fundamental e assim, o Vasco gerar, né, ou possibilitar essa aproximação com o torcedor que está distante, nem todos podem vir acompanhar o treinamento, nem todos vão poder acompanhar os jogos. E tenho certeza, e pelo tamanho da nossa torcida, principalmente nos jogos em que nós vamos fazer fora de casa, a gente percebe o carinho que muitas vezes está dentro desses torcedores e eles têm a necessidade de extravasar e muitas vezes não conseguem. Então, esse veículo novo, não resta a menor dúvida, que é fundamental para isso. Quanto à questão dos veículos de comunicação aqui do Rio de Janeiro, muitas vezes darem certo destaque para A ou B, eu acho que o título do Vasco, o resultado do Vasco, a transparência e principalmente o profissionalismo na relação com esses veículos, mais cedo ou mais tarde, eles vão perceber que o método que nós adotamos aqui é o método correto para essa relação. Da mesma forma em que nós fazemos uma gestão também profissional no que diz respeito justamente à mídia, né, aqui dos nossos atletas. Nós temos aqui uma proteção e procuramos orientar os nossos atletas para justamente isso. Não nos interessa uma mídia de superexposição dos nossos atletas de forma pejorativa. E sim, daquilo que é positivo, daquilo que nos interessa passar de importante para o torcedor. E principalmente, às vezes, querendo tirar aquela paz que está acontecendo. E isso é trabalho também. Isso faz parte do nosso dia a dia e os nossos atletas hoje, quando chegam, já são conscientizados dessa importância. E o Vasco hoje, apesar de muitas vezes tentarem fazer aqui um ambiente tumultuado, eu acho que nós conseguimos êxito em acalmar os ânimos e tocar à frente o nosso trabalho. A gente tem visto. Agora a gente vê também muitas mudanças no clube, como a sala de imprensa. A gente viu um vestiário belíssimo aí, como poucos eu já tive a oportunidade de ver, até pela internet. A gente tem alcance, né, no mundo inteiro, então a gente sabe que foi tudo feito de ponta. A loja Vasco da Colina chegando em São Januário, um projeto de ponta também. Você acha que o CT do Vasco agora, ele pode coroar de vez essa nova fase aí para fazer a preparação melhor? Na verdade, depende de outros fatores que não somente do clube, né, para que esse sonho seja possível. Tenho certeza que o nosso presidente, as pessoas competentes, aí, os órgãos competentes possam trabalhar primeiro para, digamos, recebermos aí o terreno. A partir de então, eu acho que os próximos passos eles são bem mais viáveis.
O nosso departamento de patrimônio e de marketing estão de parabéns, porque viabilizaram tudo isso, né? São grandes parceiros que o clube trouxe para que pudesse essa remodelação aí de São Januário realmente fosse possível. Temos ainda agora a nova sala de musculação já adquirida, né? Os novos aparelhos, vai passar também por uma reforma importante, a chamada pousada do Almirante, que seria o espaço de day use, de descanso dos nossos atletas para full time. E eu vejo que, na verdade, se o CT demandar ainda algum tempo, nós temos que buscar alternativas para que toda essa ferramenta de trabalho hoje já bem próxima do ideal, ela se transforme realmente em um diferencial para o Vasco e para os nossos atletas. Então nós estamos aí buscando uma alternativa justamente para termos um campo auxiliar que venha a viabilizar a preservação do nosso gramado. Porque tudo que envolve o extracampo nós já estamos em vias de conseguir, né? Então, somente faltando isso, eu tenho certeza que o Vasco caminha em passos largos aí para realmente transformar o que tínhamos há tempos atrás em novas ferramentas de trabalho que elevem também o nível de trabalho dos nossos atletas. Nesta semana, muita coisa aconteceu nos corredores de São Januário. Confira agora um giro de notícias dos esportes vascaínos. Pelo campeonato estadual, o Juvenil do Vasco, que já tinha goleado o Botafogo na última rodada, venceu o Fluminense por 1-0 e está na liderança da sua chave, 3 pontos à frente do vice, o Flamengo. Já a equipe infantil foi derrotada para o Fluminense, mas continua na liderança do seu grupo no Carioca da categoria, com 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo. No pré-mirim, o Vasco venceu mais uma contra o Fluminense, está na final da Copa Unimed, que será no próximo sábado contra o Nova Iguaçu, às 11 horas, em Rio Bonito. Pelo Mundialito Sub-3, os meninos vascaínos fizeram bonito na estreia e venceram o Stal Mielec, da Polônia, por 1-0. A competição internacional está sendo disputada em Portugal. E teve grito de campeão nesse fim de semana. O futsal do Vasco conquistou o título da Copa Sudeste nas categorias chupetinha, fraldinha e mirim. No pré-mirim, o clube ficou com a 3ª colocação. Agora, os vascaínos voltam ao Carioca com grandes chances de levarem mais títulos. A gente falando um pouco de Libertadores, sem dúvida nenhuma, acho que é a competição mais importante que hoje a gente pode estar colocando no futebol brasileiro. E ano que vem já vai ter 14 anos da nossa conquista, maravilhosa conquista. Então, o que vai ficar para esse ano ainda, em termos de preparação, já visando, já fazendo ali uma preparação já para o ano que vem, já vir com força já no começo? Bom, eu divido o planejamento em 3 partes, né? Nós temos, de curtíssimo prazo, aí, a manutenção de todos os atletas campeões da Copa do Brasil, e nós temos alguns encerrando o contrato agora ao final desse mês. E eu espero que isso realmente tenha um desfecho positivo. Segundo momento é nós realmente elegermos aí as nossas carências, visando não só o Campeonato Brasileiro, mas também a Libertadores, né? Porque a partir de então, dessa conquista, o nosso calendário para o Vasco, ele modifica um pouquinho, ele não se encerra ao final de dezembro desse ano, muito pelo contrário, o próximo calendário do Vasco é só após a Libertadores, né? E se tivéssemos o êxito, talvez só depois de um Mundial, mas isso cada passo tem que ser dado no seu momento. E aí, por último, a 3ª etapa é justamente buscarmos esses atletas que eu não vejo, digamos assim, grandes necessidades. Eu acho que montagem de elenco ele não se faz do dia para a noite, você faz isso paulatinamente, é isso que nós procuramos fazer nesses anos. E aí sim buscarmos peças que venham agregar ainda mais qualidade e experiência para o próximo ano. Mas tudo feito com calma, tudo dentro daquilo que foi planejado. E é você que vai estar vendo isso com o Ricardo Gomes, junto vendo as com a comissão opções técnica, sempre. Isso é feito em conjunto com a comissão técnica e claro que com o Roberto e com o Mandarino também. Não, claro, a gente inclusive, você teve a sua carreira de jogador, né? Muita gente nem sabe, da própria torcida do Vasco, que você era jogador. Você era craque? Como é que era essa história aí? Não, eu dominava até poderia ter sido um jogador de destaque, mas alguns problemas aí de lesão, infelizmente, acabaram
interrompendo a ascensão no momento que isso podia ter acontecido. Mas eu deixei... Acabou sendo bom, porque Acabou você se sendo preparou melhor para estar aqui, E acabei né? deixando grandes amigos e fazendo muita relação pelos clubes com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar. E isso viabilizou, facilitou essa minha nova função, na qual eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa ainda pela frente. O goleiro pode estar no meio do gol que você chuta no canto da barreira. No meio do gol dá os dois lados, né? Aí complica pra ele a posição. Eu prefiro quando ele fica no meio do gol. Da barreira, teve um gol seu contra o Santos. Santos? O Zé era minha teta, pai. Quando ele me via... Era, pai. Era porque o Zé te meteu no meio e ficou aqui. Aí ele bateu, o Zé veio pra cá, a bola entrou lá, ó. Parecia pênalti, né? Qual seria a maior dificuldade, o maior dificultador para você contratar um jogador? Vamos dizer que você chegue a um consenso com a comissão técnica e fale assim, eu quero fulano de tal. Muitas vezes o que acontece o foco do jogador, se isso pode atrapalhar, que aí, por exemplo, vamos dizer, você chegou aqui, você pegou um Vasco mastigado. Se você falasse para um jogador que daqui a 2 anos, 3 anos, você ia colocar o Vasco na Libertadores, possivelmente muita gente ia rir de você, né? Muitos jogadores que aí estão. Foi um trabalho em conjunto, né? Não tem um responsável, outro responsável. Por isso que eu volto a dizer que o ano de 2009 ele tem que ser marcado e lembrado principalmente daqueles profissionais que aqui estiveram, porque eles deram o início para que tudo isso se tornasse possível. É óbvio que hoje, com a vaga garantida e agora com o Santos também, só 2 clubes, né, no Brasil têm essa vaga garantida. Então vai ser muito difícil aí, reduziu com isso, né, com esse título do Santos, reduziu o número de participantes via Campeonato Brasileiro. Ou seja, imagina você a dificuldade que todos aqueles outros clubes terão em conquistar essa vaga que já o Vasco possui. Não, o melhor, que a dele já é a vaga da Libertadores, porque ainda tem aqueles times que ainda vão disputar pré-Libertadores. Exatamente, exatamente. Além disso, né? Exemplo do Corinthians, vídeo Corinthians esse ano que passou, que até as últimas rodadas disputava o título e caiu para a pré-Libertadores e não passou na pré-Libertadores. Então, nós temos com isso uma responsabilidade muito grande. Eu não digo nem ao fato da competição, da parte técnica da competição, mas aquilo que é a visibilidade, aquilo que traz de mídia. O Vasco tem um desafio muito maior que isso, muito maior que o meu desafio e juntamente com a comissão técnica e o restante da direção, de montar um bom elenco, é o clube se utilizar desses 7 meses que tem pela frente, para realmente se levar num patamar diferente dos demais. Se utilizar dessa superexposição, buscar novos parceiros, melhores contratos, né? Principalmente fidelizar o nosso torcedor, que eu acho fundamental que o nosso torcedor entenda a necessidade que temos dele se tornar sócio. Muitas vezes nós somos cobrados por trazer esse ou aquele atleta, mas não existe receita hoje, dentre os clubes brasileiros, maior, ou pelo menos mais rentável, de que o quadro de sócios. E hoje o torcedor tem que entender isso. Quanto à questão da dificuldade, hoje em dia você não consegue mais adquirir, fazer uma aquisição interna, no mercado interno. Conseguimos aí o Diego Souza, o Alexandre, mas foi realmente um esforço absurdo que a direção fez. Então nós temos que, na verdade, identificar jovens talentos em potencial que ainda não foram descobertos, viáveis, possíveis, e que no decorrer do tempo eles venham a se afirmar. Eu cito aí o caso do Rômulo, como um desses, que saiu lá do Porto de Caruaru hoje, totalmente aí afirmado, o caso dos nossos 2 laterais, o próprio Anderson Martins, que desceu com vitória, mas que nem por isso invalida a sua qualidade, né? A busca, digamos, do Eduardo Costa, que através do interesse dele de retornar ao Brasil se tornou possível. Ou seja, buscar alternativas que não sejam, digamos, diretamente ligadas à questão financeira, porque senão, não só o Vasco, né? Nenhum clube do Brasil hoje tem condições. Muita gente da torcida que muitas vezes não entende essa dificuldade. Parece que é assim, o cara custa tanto, o Vasco tem que ir lá, tem que comprar e tem que trazer o jogador. E muitas vezes tem os dificultadores, uma série deles. Que é importante, o torcedor muitas vezes tem que entender,
e lê-se muitas vezes que determinado atleta está querendo retornar ao Brasil, determinado atleta está para ser negociado. O desejo do atleta não é o fator determinante. Muitas vezes o atleta, eu pretendo voltar ao Brasil, mas ele quer ganhar o mesmo que ganha lá, na Europa. Muitas vezes ele tem o desejo de voltar, mas ele tem um clube que detém os seus direitos. Então, quer dizer, às vezes as informações que chegam ao torcedor, elas não são a totalidade, né, da informação. E isso o torcedor tem que entender que existe, como tu falaste bem, fatores que impedem muitas vezes nós termos aqui a equipe ideal, a equipe dos sonhos do torcedor. Nós vamos tentar aproximar sempre o nosso desejo ao desejo daquele torcedor de ter a melhor equipe possível. Mas ele tem que saber que nós temos que ter responsabilidade. E fomos ousados em muitos momentos, principalmente da metade de 2010 em diante, né? Porque trouxemos Zé Roberto, o próprio Éder Luiz, repatriamos o Felipe, e foram ações ousadas, buscando alternativas futuras, porque se fôssemos aqui fazer somente aquilo que era possível, o que era, digamos, acessível naquele momento, eles não estariam aqui. Não, até a própria saída do Carlos Alberto também teve ousadia, porque vocês identificaram ali alguma coisa que naquele momento o Vasco de repente estaria se encerrando um ciclo e precisando de outras coisas ali. Eu prefiro adotar, né, digamos, esse discurso porque ele é verdadeiro. Naquele momento era mais interessante para o Carlos Alberto a saída do que a permanência. E não invalida nada, assim como eu citei os demais de 2009, tudo que ele fez pelo clube, claro, a importância que ele teve. Importância inesquecível. Mas, naquele momento, eu acho que era mais saudável, não só para ele como para o clube também, que ele buscasse novos ares. E na verdade, essa credibilidade que o Vasco tem hoje, que a gente estava falando dessa questão dos jogadores, eu acho que contam também com a informação no próprio meio futebolístico de chegar e falar como é que está o Vasco hoje. Quem está lá fora não sabe, não recebe notícias do clube, né? Realmente uma coisa que veio fortalecendo ano após ano. 2009 foi um ano de dificuldade, 2010 um pouco menos, agora 2011, graças a Deus, a projeção, até pelo aumento das receitas, certamente o Vasco passa a ser um clube cumpridor das suas obrigações, principalmente com os atletas. E isso, sem sombra de dúvidas, viabiliza muito das negociações, ou pelo menos das sondagens, né? Já não tem aquele impacto negativo que eu muitas vezes tive, principalmente em 2009 e 2010. Alguém da família, sua família, assim, dá pitaco nessa hora? Pô, pai, você já viu aquele jogador lá e tal? Pô, ele não cabia ali no meio do Vasco, não? Não, até porque o meu menino ainda é bastante jovem. Ele vai ter um tempo ainda pela frente para poder dar os seus palpites. Mas a gente discute principalmente né, com o próprio Mandarino e o Roberto, porque no futebol também é uma questão estratégica você não ficar abrindo muito, né, quais são as suas ideias, qual é o, digamos, o atleta que você tem identificado, qual é o alvo, porque a concorrência é forte. A concorrência é forte. E nós hoje ainda não estamos em condições de ficar aí concorrendo aí com outros clubes. O Messi tem jogado bem, quem sabe não aparece aí. Quem sabe a gente consegue formar um Messi aqui. Cara, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado. Valeu. Obrigado também à torcida aí, pelo carinho que sempre manifestou, o respeito pelo nosso trabalho. É fator decisivo aí na continuidade desse nosso trabalho. Tá bom. Tá vendo, torcida vascaína? Tá aí o homem forte do nosso futebol. Mandar um beijo pra galera do YouTube toda que participa com a gente. Vasco TV é isso. Muito obrigado. Eu queria falar de mais uma caravana. Beijo para a carreata de Aracaju, para o Cleverton Dias, grande garoto que fez a caravana lá na praia do Atalaia. Um grande beijo. E é isso, Vasco TV é isso. O que você já fez pelo Vasco hoje? Vista a camisa oficial do clube. Convença alguém, assista aos jogos. Seja Vasco o tempo inteiro. Faça alguma coisa pelo clube. É isso, rapaziada. Semana que vem estamos de volta.